com os amigos espirituais, a Jesus, a Deus nosso Pai. Antes de mais nada, agradecendo o dia de hoje nessa existência, suplicando que possamos fazer dele um dia onde descobramos inúmeros detalhes necessários ao crescimento espiritual de cada um de nós. Enquanto aqui estivermos, o melhor de nós possa ser oferecido para que amigos espirituais responsáveis por outro trabalho levem essas energias a tantos locais onde a dor se faz presente. Disponham de nós, espíritos amigos, em nome de Jesus e Deus nosso Pai, que assim seja. Queridos, hoje nós temos aqui conosco a presença do nosso companheiro, que vem aqui nos fazer um convite através da USE, né? Pascoal. Bom dia a todos. Bom dia. Representando a USE para convidar vocês para a 14ª Feira Amor. Ela vai acontecer no próximo final de semana, no sábado e no domingo, na Escola Municipal Dom Luiz Amaral Mozinho, que fica na Rua Tamandaré 353, praticamente em frente ao Hospital Santa Lídia. Eu estou deixando aqui o nosso convitinho para vocês pegarem, e se vocês tiverem algum lugar mais para levar, tem mais um cartaz aqui. Então, estão todos convidados. A Feira Amor, ela tem como objetivo principal é reunir, criar um local de reunião agradável para nós espíritas e também para nós espíritas, um local de convivência. Mas o objetivo principal é possibilitar que as casas espíritas que produzem algum tipo de artesanato para cobrir as suas despesas com trabalho assistencial, eles possam ser vendidos e comprados, né? E além dos artesanatos, nós temos uma pequena praça de alimentação e apresentação de corais, inclusive o do Batuíra vai estar lá, e de artistas, normalmente espíritas, que se apresentam para tornar o ambiente mais agradável. Então nós contamos com a presença e a participação de todos. Muito obrigado. Obrigada a você, Pastor, por ter vindo. Queridos companheiros, então nós vamos continuar o nosso estudo de Livro dos Espíritos. Lembra que nós estamos trabalhando exatamente com as nossas questões de 96 até a 99, que é a diversidade dos espíritos. E para a gente nós estudarmos as ordens dele, e para ficar de uma forma assim mais inteligível para nós, nessa escala que nós pusemos aí, de plano de vida, plano de ação, plano de carreira, nós vamos ver que essas ordens são perfeitamente fáceis de nós entendermos quando nós começarmos a perceber. Por exemplo, eu posso estar dentro de uma situação em que eu esteja desenvolvendo identidade, visão do futuro, projeto de vida. Igual a mim, tem uma série de milhares e milhares de espíritos que estão dentro dessa conceituação. Isso constitui então uma ordem. Outros estão desenvolvendo autoestima, autoconfiança, o querer ser. Outros milhares constituem essa ordem. Então é assim que são entendidas as ordens dos espíritos, pelas qualidades que cada um, ou que eles vão inserindo neles próprios e vão conceituando. Então essas diferenças que existem entre as pessoas. E deixando bem claro, e por isso que é mostrada uma escada, que ela não é fechada, que nenhum de nós, na ordem em que está agora, transitória. Conforme nós vamos acrescendo
situações, nós vamos caminhando, até exatamente dentro desse caminho de crescimento que é totalmente pessoal e vai depender sempre de cada um de nós nesse acréscimo de valores que nós vamos trabalhando. Então isso nós já, só para ficar mais claro, eu retomei e nós seguimos então, isso já estudamos, a marcha progressiva da natureza e vamos então adquirindo conhecimento, tudo aquilo que nos falta. Então essa classificação dos desencarnados, assim como nós os encarnados, ela é baseada no grau de progresso, no grau de situações de crescimento que eu tenho agregado em mim. E isso nos diferencia uns dos outros, embora de certa forma nos coloque numa média, porque como essas faixas não são estanques, nós estamos constantemente saindo daqui, estamos e agregando outros valores ou outras situações, por assim dizer. E assim, então, as imperfeições vão se desgastando e as perfeições vão se acrescendo. Então, lembrar sempre que não há uma divisão ou uma marca que nos caracterize assim bruscamente. Você está nesta faixa ou naquela faixa. Elas se diluem. Os aperfeiçoamentos que nós vamos adquirindo, eles vão se diluindo, como aí ele fala nos reinos da natureza, umas cores do arco-íris. E então não perder nunca de vista que assim como entre os homens, aos muito ignorantes, aos quais quase nunca a gente está suficientemente prevenido, e a tendência que nós encarnados temos de saber, de achar, de ter certeza de porque falou que é um desencarnado, que é um espírito, que ele sabe tudo. Então, quem de nós já não ouviu falar, o Espírito falou? E o Espírito disse. Sim, ele disse, baseado em quê? A ação que ele tem para falar isso. O que ele falou, diante daquilo que eu sei, que eu entendo, que eu conheço, como sendo doutrina espírita, é real? Tem validade? Onde está baseado? A que me leva? Então, nós não podemos jamais abrir mão do nosso processo de reflexão, de raciocinar sobre aquilo que os Espíritos dizem, certo? Mas se eu for contestar dessa forma, é possível que o Espírito fique desagradado, que ele fique constrangido em relação a mim. Não. Os Espíritos superiores não vão se sentir melindrados. Agora, os inferiores vão. Porque eles vão sentir que nós, como nós, está duvidando. Os superiores não. Eles, inclusive, vão nos dar até um voto de confiança, porque vão nos entender como pessoas que realmente refletem, pensam e não aceitam tudo que lhes é dito. Né? Então, esse cuidado nós precisamos ter. E cuidado quando o espírita chega e diz para nós, o Espírito falou. Tudo bem, vamos ver o que o Espírito falou. E a gente então estava aqui, vendo essa nossa subida e vendo que toda classificação, ela vai exigir de cada um, e foi o que exigiu de Allan Kardec, método, análise, conhecimento aprofundado. Então, o que é um método? É justamente um processo de ação onde ele vai ter linhas científicas a serem observadas, em que uma premissa tem que levar a outra com base de reflexão, de realidade. Então, não foram situações, por quê? Porque nós vamos estudar a escala espírita. E a escala espírita exigiu esse método, essa análise. Ele, através de 10 médiuns lá, as meninas estudando, ele recebia todas as informações e ia exatamente trabalhar com elas para ver aonde que elas batiam, aonde que elas deixavam de não agradar à realidade. Analisava, então, o conhecimento aprofundado daquilo que nós vamos estudar. E, então, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados, aqui como os ignorantes, são incapazes de uma visão do conjunto e de formular um sistema. Exatamente.
E aqueles que são capazes podem variar nos detalhes conforme o seu ponto de vista. Então vejam o trabalho de Allan Kardec, onde ele teve que abdicar do seu ponto de vista. Ele teve que colocar o seu ponto de vista em busca ou como meta de um ideal maior e trabalhar todo o conhecimento visando esse esclarecimento desse ideal maior. Abdicar do seu próprio achar. Então, inclusive, quando as pessoas dizem eu acho que, põe um pezinho atrás, porque quando eu falo eu acho que, eu estou passando a minha forma de entender determinada situação. E foi o que Allan Kardec jamais fez. Ele não achou o quê? Ele usou o método, ele usou pesquisa, ele usou análise, ele usou conhecimento aprofundado para exatamente formular as diferentes ordens dos espíritos. Agora me fala uma coisa, por que vocês estão feios desse jeito hoje que ninguém perguntou nada? Nossa, ninguém falou nada hoje. E aí aqui, sempre que estiver em itálico, é transcrição do que Allan Kardec escreveu. Nem inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos-los por suas palavras e atos. Depois classificamos pelas similitudes. Se a classificação não foi textualmente traçada pelos espíritos, todos os elementos que o compõem foram bebidos em seus ensinamentos. 2 pontos. Nossa tarefa cifrava em lhes dar a disposição material. Então veja bem, Allan Kardec deixa bem claro que o que nós vamos estudar não foi ditado textualmente pelos espíritos, mas eles o envolveram, o inspiraram e deram um ensinamento. E Allan Kardec, então, encadeou tudo isso, dando essa disposição material. E aí, nós entramos, então, na questão 100 do Livro dos Espíritos, que vai ser exatamente a escala espírita. Então, essa escala espírita vai nos mostrar, ou vai nos dizer, de alguma forma, esse encadeamento que nós vamos ver do grande mundo que é o campo espiritual. Então ela vai se basear nessa escala espírita, essa gradação toda, no grau de adiantamento dos espíritos. E aí ele traz para cada um de nós, ele acoplou tudo em 3 grandes classes. Os espíritos imperfeitos, seria a terceira classe, tem a ignorância e o desejo do mal. Predominam os espíritos bons, na segunda classe, predomina o desejo do bem. E a classe única, que são os espíritos puros, nos quais predomina a perfeição máxima. E essa escala espírita aí, ela é importantíssima que nós trabalhemos e as conheçamos, principalmente quem trabalha em reuniões mediúnicas. Porque nós vamos ter conhecimento, e foi muito interessante. Quem estava na reunião de terça-feira, uma companheira falou de um atendimento amigo, onde o espírito se encaixava em várias situações da terceira classe, mostrando exatamente que nós não somos fechados nas nossas exteriorizações. Nós, ora somos bonzinhos, ora somos terríveis, ora somos pacientes, ora somos odiosos. Muito interessante nós entendermos isso e entendermos essa flexibilização que cada um de nós ainda traz em si. Então a escala espírita, nessas 3 grandes ordens, imperfeitos, bons e puros. Alguma pergunta? Vamos lá. Então, aí está. Podemos ver as ordens principais, os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, aí do lado, então, referenciados, né? E aí estão. Na primeira ordem, é uma classe só, os espíritos puros. A segunda ordem, 4 classes.
E a terceira ordem, espíritos imperfeitos, com 5 classes. Lembrar sempre que essas classes aí, como elas estão aqui, elas não são estanques, elas não estão fechadas. E isso que eu colocava para vocês. O companheiro que foi trazido a semana passada, o companheiro se manifestou, ele se encaixava entre levianos, entre batedores e perturbadores, entre pseudo-sábios. Ele transitava na sua exteriorização dentro de vários aspectos que o colocavam, que exteriorizavam aquilo que o caracterizava. E isso é muito interessante para que nós também sejamos caridosas conosco e vejamos que realmente o estudo não é muito interessante, porque de repente nós vamos começar a estudar os impuros, levianos, pseudo-sábios. Onde que eu me encaixo? De repente a gente vai conseguir, não de repente lá em cima não vai dar. Mas às vezes a gente não vai ficar muito cômoda onde a gente vai se condicionando a estar. Então essas aí seriam então as ordens, e dentro das ordens as classes que compõem essas ordens. Lembrando sempre que essas ordens são transitórias. O espírito continuamente ele vai galgando, ele vai passando, e ele também pode, dentro de uma classe em que ele se classifica, por exemplo, um espírito impuro, ele pode ter uma atitude em que ele seja benévolo, ele pode ter uma atitude em que ele seja neutro. Então ele mescla tudo isso daí. Então, caminhando lá novamente. Os espíritos puros, que configuram a primeira classe, né? Os que já desenvolveram em si a perfeição, são os espíritos puros. A segunda ordem é o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem. Então, teríamos dentro dessa segunda ordem espíritos superiores de sabedoria, os sábios e os benévolos. E a terceira ordem, que são aqueles espíritos que ainda têm propensão ao mal, são ignorantes, têm orgulho exacerbado. Então, e a gente vê, por exemplo, eu podendo estar na segunda ordem, eu não posso ser egoísta, ser orgulhosa? Posso. Então, eu estou na segunda ordem, mas tenho características altamente fortes em mim, de egoísmo, de orgulho, de ignorância, e mostrando como é que isso é interessante e como mostra para cada um de nós os trabalhos que cada um há de fazer consigo dentro desse conhecimento, exatamente para sempre nos sobrepormos a ordens melhores e a classes também melhores. Então, a terceira ordem, a propensão ao mal, voltar-se muito grande para o egoísmo, orgulho, ignorância, todas as situações assim que são consequentes a esses, ao orgulho, ao egoísmo. Temos a noção de Deus, mas não compreendemos. As ideias nossas são ainda pouco elevadas. Faz parte os batedores ou perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Alguma pergunta até aqui? Vamos lá então. Então nós vamos ver agora, começar pela terceira classe, quais as características da terceira classe. Então vamos lá ver. A terceira ordem, né? A terceira ordem com 5 classes. Qual a característica da terceira ordem? São os espíritos imperfeitos. Nós já sabemos que a predominância da matéria é sobre o espírito, né? A propensão ao mal. Então, o que eles cultivam? A ignorância, o orgulho, o egoísmo e tudo que decorre deles. Tem a intuição de Deus. O que é intuição? Intuição é alguma coisa que eu trago comigo, mas que ainda não está clara em mim. Então, tem a intuição de Deus, mas não a compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, a leviandade, inconsequência e malícia
do que mais malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem nem bem nem mal. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Percebem a felicidade dos bons e isso os atormenta. Então, essas são as características gerais dos impuros, dos levianos, dos pseudo-sábios, dos neutros e dos batedores. Essa é a característica geral deles. Todos eles terão esses aspectos aí. Só que agora eles vão somar alguma coisa que lhes é peculiar da classe em questão. Pois não. Batedores ou perturbadores? Nós vamos chegar já, dá para esperar? Tá. Então nós vamos chegar já nos batedores. Bom, então agora nós vamos começar pelo primeiro lá, que são os nossos espíritos. Então, ainda, continuando nas características gerais. Tem conhecimento do mundo, o conhecimento do mundo espírita é bastante limitado, e o pouco que eles sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Eles acham que estão desencarnados, às vezes nem sabem que estão desencarnados. Lidam lá como se estivessem aqui conosco. O caráter desses espíritos lembra que a gente trabalhou a semana passada sobre como identificar um espírito inferior. Agora um parênteses, hein? Encarnado ou desencarnado. Pelo quê? Linguagem. Pela linguagem. Então prestem atenção. Conforme as expressões que nós usamos, a forma de falar, nós estamos revelando o conteúdo espiritual. E no mundo espiritual, isso daí é a carteira de identidade deles. A forma, a linguagem. Vem a felicidade dos bons, e essa visão para eles é algo assim de angústia, de tormento, de inveja. Por que aquele espírito, aquela pessoa lá está tão bem e eu que vivi junto com ele no tempo deles estou desse jeito? Então eles têm todo esse conflito. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Aliás, a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea é o que traz para cada um deles uma sensação terrível de não deixar de procurar se vingar, pelo contrário, cada vez mais se aferrar nesse sentido de vingança, de buscar de alguma forma que alguém se ressarça diante deles, diante do mal que lhe foi causado. Sofrem verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos males que acarretaram aos outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Então, esses espíritos, eles estão dentro de uma situação da qual eles não conseguem sair. Por que eles não conseguem sair? Eles não conseguem sair porque a mente deles está fixada naquele momento em que eles foram, por assim dizer, machucados, judiados, envoltos em situações, por assim dizer, de algum sofrimento. Então, nós dizemos, nós estudamos, que eles estão, o que é chamado de monoideados. Eles estão dentro de uma monoideia. O que é isso? Eles não conseguem ver nada além daquele momento em que eles foram machucados, em que eles foram agredidos de alguma forma. Então, e esse momento de monoideia é contínuo. Eles não conseguem ver que o tempo passou. 500, 1000 anos passados é tão real quanto é esse momento agora para cada um de nós. Então o sofrimento deles é atroz, e por isso eles julgam que eles sofrem, que o sofrimento deles não vai ter fim, e que eles sofrem continuamente e vão continuar a sofrer sempre. Então veja bem, esses companheiros todos estão dentro de um processo, de uma resposta, por assim dizer,
de algo em que, naquele momento, eles se sentiram, lógico, aviltados, feridos, de todas as formas violentados, e eles se fecharam buscando uma resposta. Qual a resposta que vai ser essa? Vai ser a vingança. Vai ser achar o agressor de hoje para revidar tudo aquilo que ele sentiu. Então, essa é a lógica de um espírito nessa ordem de categorias. Buscar a pessoa que lhes causou toda aquela situação e se vingar. Agora aqui um parênteses muito grande, já Bia. Eles não têm ideia de que esta situação a qual eles vivenciaram e sofreram, elas também são consequência de alguma situação por eles perpetrada em algum tempo lá no passado muito distante. Eles não têm essa ideia. Então eles são vítimas hoje. Eles não veem a atitude com a qual eles estão convivendo como resposta de alguma atitude que eles também tenham feito, porque não há vítimas, não há inocentes. Eu convivo com respostas, com colheita de semeaduras feitas. Ele não entende isso. Então, ele aqui, nesse momento, ele se vê justamente como o quê? Como vítima. Ele se vê como vítima e, sendo vítima, ele tem o direito de se recompor. Pois não, Lídia? Dentro desse contexto, nós recebemos nas reuniões mediúnicas mais da segunda e da terceira ordem. Os espíritos puros dificilmente vão vir numa reunião mediúnica. Fala jamais. Hã? Jamais? Não temos condição nem de vibratória, nem para perceber a vibração de um espírito puro. Quem vê... Gente, muitos aqui trabalham em sessão mediúnica. Que espíritos são trazidos numa sessão mediúnica? Espíritos do quê? Exatamente, espíritos que têm necessidade. Os espíritos bons, os espíritos puros, não precisam vir nas nossas... As sessões mediúnicas nossas são abertas para receber espíritos com necessidades. Mas e os encarnados? Pressupõe-se que eles, estudando, se preparem e se tornem dignos para esse trabalho, certo? Então, numa sessão mediúnica, agora não posso te dizer se são os da terceira ordem, da segunda, mas os puros você pode ter certeza que já metem, tá? Pois não. A gente está dando trabalho aonde, filha? A gente sai daqui da Terra e vai para a espiritualidade. Nós estamos lá na sessão mediúnica, com todo esse conhecimento, a gente está ainda nessa terceira fase. Mas é por isso que nós estamos estudando, para ter noção de que isso é uma realidade e que nós trabalhemos dentro de uma superação contínua, certo? Nós encarnados, e haverá inúmeros desencarnados aqui estudando hoje conosco, que também não têm consciência disso. E é frente ao estudo que, em trabalhando esse estudo, não adianta nós estudarmos e sairmos daqui, ponto final, voltar domingo que vem. Eu tenho que trabalhar isso comigo. E trabalhando isso comigo, porque hoje eu sou um espírito encarnado. Daqui meia hora eu posso ser um desencarnado. E aí, como é que vai ficar? Eu tenho que trabalhar o conhecimento para continuamente trabalhar em mim, treinar em mim essa superação, essa mudança, que nós já vimos que as classes são transitórias, e nós circulamos nela, aí vai depender muito da nossa vontade, do nosso conhecimento, principalmente depois da vontade. Tá? Mais alguém? Pois não. Não, por favor. Porque aqui, então, na verdade, estamos caminhando para, tentando, né, aprender. Provavelmente, os superiores também são por aqui, eles ficam próximos. O Dr. Bezerra é um espírito superior.
E ele vive aqui, pediu a Maria que permitisse que ele ficasse na atmosfera do planeta enquanto houvesse alguém que não conhecesse o Evangelho de Jesus. Olha que coisa bonita. O Dr. Bezerra é desencarnado, é um espírito já. Mas aqui ficam poucos os superiores. Necessariamente não, nós não podemos fazer fechar dessa forma. Na grande maioria das vezes, nós temos que ter certeza de que o grande número de espíritos bons que estão aqui no nosso meio é inimaginável para cada um de nós. Imagina se nós, com essa propensão ao mal que ainda temos, no mundo que nós estamos de expiação e prova, ficássemos jogados só a espíritos inferiores. Seria terrível. Então, muitos, inúmeros espíritos, já com visões diferentes do bem, estão aqui em nosso meio tentando de todas as formas nos despertar para que nós também desejemos sair do estágio inicial onde o nosso filho está. Os nossos mentores são superiores. Os nossos mentores, veja bem, na realidade não existe isso de meu mentor, sabe? A gente passa dentro do Espiritismo como se eu tivesse uma escravinha às minhas ordens. Não é bem assim. Quando eu renasço, um espírito familiar ou um espírito amigo aceita-me diante da vida espiritual para ser o meu inspirador, para de vez em quando enviar um puxãozinho de orelha para mim, para me fortalecer. Mas é o chamado anjo guardião. Não é alguém que está continuadamente ao meu lado, andando atrás de mim, de forma nenhuma. Quem anda atrás de mim, colado em mim, são os espíritos obsessores. O meu anjo guardião me inspira. Então eu estou dentro de uma dificuldade, me envolve, me inspira, me fortaleça. Aí eu recebo tudo aquilo que eu preciso. Mas eu não tenho um criadinho à minha disposição, o meu mentor. Todos os bons espíritos são mentores de todos nós quando recorremos a ele. E temos especialmente um companheiro, um amigo. Eu gosto muito de você. Você vai reencarnar. Fala assim, eu gostaria muito de ficar à disposição dela quando ela precisasse, tudo bem. E normalmente sou eu que vou te receber quando você desencarnar. Isso dependendo de você permitir que eu tenha acesso junto a você, senão não vai acontecer nada disso. A gente precisa se libertar dessas muletas que a gente carrega assim, para saber que o processo de crescimento é individual. Certo? Mais alguém? Choquei? Choquei? Vamos lá. Qual seria, por exemplo, a influência de um vício químico, por exemplo, em relação ao espírito nessa... Todo vício... A pessoa, vamos supor, tem uma vida normal, ou ela, né? Aí ela se acomete de um vício, e aí ela passa a ver... Né, claro, ela... Lembra que a gente viu que essas ordens e classificações são transitórias? Você tanto pode acrescer, como você pode se comprometer. Todo vício, já pelo nome que ele fala, ele passa a significar tanto pelo que ele desenvolve no seu organismo como físico, como o que ele desenvolve no seu acompanhamento de espíritos que você atrai, uma segunda força. Uma força intensíssima, a qual muitas pessoas não conseguem depois controlá-la. Ela se torna uma segunda natureza na pessoa viciada. Então, exatamente, a pessoa começa a se trabalhar, agregando nela muitos pontos a serem futuramente desagregados. Certo? Então, o perispírito dela começa a se enodoar de situações que futuramente ela vai ter que se desconstruir nesse sentido. Então, por exemplo, esse caso aqui, por exemplo, vamos supor, eu fui uma pessoa viciosa
Eu, perispiritualmente, me envolvi de situações onde eu livremente me lesei, certo? Nesta próxima existência, o que essa próxima existência foi dentro da programação e dentro do que eu aceitei, ela vai trazer para o meu corpo físico necessidades de restabelecimento. E quase sempre, embora eu ache que a minha vida é terrível, quase sempre não vai abranger tudo isso daqui, não. Quase sempre é uma minha. E uma bem pequenininha. E aí eu vou chegar aqui e vou me achar que eu sou a vítima. Para quem já não tem nenhum problema de vício, restabelecer a sua situação. Isso já não é fácil? Já não é fácil. Imagina quando se tem. Certo. Agora também tem um detalhe, né, Divo? Todas essas situações que hoje representam para nós, nossa, como é difícil, como está complicada essa situação, na realidade elas são resquícios de bobagens que a gente andou fazendo, né? É por aí que a coisa caminha. Por isso que a vida tem que ser entendida por nós como uma bênção. Seja ela, qual for o momento em que nós estejamos vivendo, muitas vezes de desemprego, de falta de saúde, de conflito no lar, o que é que essas situações estão chamando para mim mesma? O que é que essas situações estão me convocando para que eu pare para pensar e analise como que eu posso ou poderia fazer diferente? Me conturbando, acabando com a minha vida, sendo grosseira e malcriada com todo mundo, ou planejando uma situação de... Então essa é a finalidade das situações difíceis da nossa vida. Geralmente a gente procura sempre mais difícil. Normalmente a gente cria ainda ou agrava, torna as situações ainda mais difíceis. Pois não, minha Flor? A gente não tem como abordar o outro, né? Não. A gente tem essas coisas na família, né? E de repente a gente fica lutando para tirar essas coisas, para você viver esse louco. Você quer tirar isso de você porque você vê como é que é ruim, né? E quando você vê o outro ali pertinho de você, você gostaria de você até falar da resolvendo. Certo. Então, veja bem, é relativo isso daí. Eu não posso trabalhar a evolução do outro. Isso é ponto passivo. Ele tem que primeiro desejar, para depois conhecer, para depois ser trabalhado. Mas eu convivendo ao lado dele, eu tenho uma arma muito interessante, e que é o meu posicionamento diferenciado. Ao invés de eu ficar falando, eu vivo diferente. E oro muito para que realmente aconteça um momento de abertura e que ele pense assim, nossa, mas a vida dela é tão difícil, por que ela não age que nem... É a minha forma de ser. Então, essa é a nossa forma de trabalhar quando... E praticamente nós vamos entender que não existe família que não tenha uma situação de complicação. E a grande maioria da ação dos familiares é sobre essa pessoa que está desconforme com o meio, quase que fazendo... pela agressão com a qual ela é vítima, que ela se torne ainda pior, até como um revide. Eu faço como que eu quero. Não. Onde tem um doente, é que ele precisa de maior atenção, mas não atenção de passar a mão na cabeça, atenção firmeza, atenção posicionamentos, atenção formas de ser. Certo? Então a gente escolhe sempre a prece, sempre. Pois não, gente? Ela pode fazer com que você tenha um crescimento substancial nessa situação, porque você vai entender esse outro como uma escada, porque você às vezes tem a necessidade
necessidade de passar por uma situação dessa, por ajustes ou reajustes, né? E você, ignorando, abandonando esse outro, você só traz acréscimo de degraus para você baixar. Então, às vezes é importante você aceitá-lo e trabalhar de uma outra forma. Com certeza. Com certeza. Lembra sempre que nenhum de nós convive com nenhuma situação, com nenhum estímulo para o qual nós não estamos ou não fomos preparados. E nós somos preparados para, em convivendo com esses estímulos, vencer, crescer, e não nos mantermos na horizontal ou decrescermos no nosso conteúdo espiritual. Isso daí, essa proposta espírita e essa proposta cristã do Espiritismo no Evangelho de Jesus, é altamente confortadora. Porque seja qual for a situação com a qual cada um de nós vai vivenciar, ao invés de eu me decompor, ao invés de eu me tornar agressiva com todo mundo, revoltada diante da vida triste, eu vou procurar forças em mim mesma, nas pessoas às quais eu tenho confiança e que pensam nesse sentido de elevação da vida, vão me fortalecer e vão me posicionar para vencer. Nós fomos criados para a felicidade. E a felicidade, ela envolve esse vencer as situações, ser feliz diante das coisas que acontecem. Embora muitas vezes eu não possa mudar o outro. Isso eu não vou conseguir. Mas eu tenho que dar o meu posicionamento de exemplo, de confiança, de certeza, de caminhada de quem caminha em busca de um ideal, digamos assim. Mais alguém? A doutrina espírita, ela tem um detalhe no qual ela é altamente incômoda. Ela não passa a mão na nossa cabeça. Ela nos coloca diante da vida e fala: você tem condições, vença. Mas aí vai ser opção de cada um de nós. Certo? Então nós estamos aí vendo os nossos companheiros, as características dos nossos companheiros da terceira ordem. E nós vamos ter que parar por aqui porque o nosso tempo já chegou. Alguém gostaria de fechar com alguma pergunta? Pois não, os batedores eu respondo para você depois, entre aspas, porque depois nós vamos detalhar. Uma pergunta, não sei se tem uma resposta para isso, mas assim, no geral, se estamos encarnados, é mais provável que estamos na terceira ordem ou na segunda ordem? Mas eu não me atrevo a responder, não. Isso eu deixo para você. Quando nós fecharmos as condições de cada um de nós vai falar: nossa, acho que eu deixo para cada um. Eu não respondo, não. A gente, assim, pela própria lógica espírita, de que o planeta está sem prova, isso aqui é um hospital, não sei o quê. A grande maioria acontece na terceira ordem. Não sei, eu acho que a gente oscila bastante entre a segunda e a terceira. Mas isso sou eu ainda passando, pensando, falando bem, cada um de nós se inclui aonde quiser, livre, deixa quieto. Pois não. Aquelas pessoas que a psicologia fala assim, Como? psicopata. Como que pode se Não, olha, aí a gente vai ver que tem o psicopata, ele tem uma disfunção no campo fisiológico, concorda? Então, ele está inserido dentro de necessidades especiais que fazem parte do contexto de vida dele, certo? E todos nós estamos inseridos ou com necessidades fisiológicas ou com necessidades psíquicas concernentes a cada um de nós. Você com as suas, eu digo com as dele, eu com as minhas, mas cada um de nós. E um companheiro que tem uma disfunção no campo mental, no campo cerebral, certamente ele está, não cabe aqui a nós dizermos que é só aquela, mas há uma necessidade que é específica visando restaurá-lo, através de medicação, através de terapias das mais variadas, assim por diante. Já trouxe essa discussão? É claro que
você nasce com uma limitação, seja ela qual for, de onde veio essa limitação? Quem é que gerou essa limitação? Exatamente, ela lesou seu próprio perispírito, o perispírito já tem aquela característica para ser recomposta. E vai ser recomposta através de quê? Da bênção do novo corpo físico. Certo? Podemos encerrar? Por hoje. Então, semana que vem, aí a gente vai começar. Aí cada um vai pegando um caderninho. Eu de puro tenho isso. Vai fazer o seu estágio, mas isso é pessoal. Então, a semana que vem a gente continua, já vimos as características, aí agora nós vamos começar a trabalhar com os espíritos impuros. Tudo bem? Te agradecemos, Senhor Jesus, a bênção e a oportunidade em que estivemos unidos, estudando, buscando nos conhecer como espíritos imortais que somos, não esperando que desencarnemos para termos essa noção da grandiosidade que cada um de nós traz em si como potencial perfectível, pedindo que despertemos para sentirmos orgulho do momento em que estamos vivendo, para podermos trabalhar com aquilo que cada um de nós fez de si e por si. E assim, quando chegar o momento do nosso desencarne, que possamos partir, levando uma bagagem de situações melhores do que aquela que trouxemos ao reencarnar. Obrigado pela bênção da vida, obrigado pelo despertamento que Jesus, através do seu Evangelho e dos estudos da sua vida, traz de convite para cada um de nós. Que assim seja.